Existem crianças que são especiais, mas que podem ser incluídas no contexto escolar. Daí porque a preocupação dos educadores em estabelecer uma metodologia especial para depois buscá-los de onde estão para o coletivo. Hoje nós vamos abordar esse tema. Estamos recebendo aqui a professora Márcia Elisa, ela é coordenadora do Núcleo de Apoio Pedagógico Especializado lá de Taubaté. Tudo bem? Uma satisfação tê-la conosco. Trabalho bonito de vocês, hein? Buscar ali, dentro de uma dificuldade que a criança tem, trazê-la, né, para aquele contexto. Isso é muito gratificante, talvez, né, na profissão. Importante, isso é muito importante, que a gente busque a inserção dessa criança na sociedade e no âmbito escolar, principalmente, é a ferramenta que nos proporcionará para que essa criança se adapte bem, né, à vida. Vocês vão ensinar, talvez, até a criança a ter uma autodefesa, né? Porque muitas vezes essas crianças acabam sofrendo bullying nesse coletivo, né? Isso. A escola ela favorece nisso, né? Essa socialização, essa troca entre os pares favorece para que todos se tornem cidadãos melhores, né? Uhum. E como é que a gente faz, por exemplo, para fazer com que haja um pouco mais de bondade no coração daqueles que se acham plenos, né? Mas que, na realidade, têm em si uma carência de afetividade e de bondade com os pares, né? Que têm algum tipo de dificuldade. Eu me lembro que, quando eu era estudante, tinha a turma dos especiais e o pessoal ficava mexendo com eles e tal, parará, em vez de abraçar, né? Era difícil fazer essa compreensão chegar aí aos corações. Hoje, com a política da inclusão, essa proposta vem mudando, né? Antigamente, realmente, era diferente, essas crianças eram colocadas em salas especiais, de maneira separada, por isso não eram rotuladas. Hoje em dia, Chamavam com a proposta... de AE. Olha aí, o pessoal do AE aí. Então, eles eram em salas diferenciadas, e isso enfatizava essa questão da segregação. E com a política da inclusão, né, é um ganho, e viemos trabalhando isso, a criança ganha, né, porque hoje ela é inserida num contexto de sala regular, onde é trabalhada junto com os coleguinhas, né, num trabalho individualizado, mas, porém, num contexto único de uma sala de aula. Aí, no caso, estão incluídos os alunos que têm algum tipo de retardo, têm deficiência visual, têm deficiência física, todos são colocados nesse nível de adaptação e de inclusão? Isso. Hoje todos deficiência intelectual, visual, as síndromes, os autistas, enfim. Hoje eles são inseridos na escola, no contexto, de acordo com o ano escolar. Não há distinção. E aí eles são matriculados em sala regular e uma equipe, né, de profissionais, então, trabalha com essas crianças com uma proposta individualizada, né, que é o PDI. Ele faz uma proposta de desenvolvimento individual desse aluno, ele avalia, ele faz uma triagem de acordo com o desenvolvimento pedagógico dessa criança e aí monta um plano de trabalho pedagógico para ela, mas inserida num contexto de uma sala regular. Tem tratamento também especial para as pessoas que são consideradas, digamos, destras, normais, plenas, para recepcionarem os outros que têm algum tipo de dificuldade, Márcia? Então, hoje, como a gente trabalha a educação especial desde da educação infantil, isso acontece de maneira até que natural, né? As crianças lidam isso de maneira natural. Existe uma equipe, né, que trabalha com a família, isso é importante, né, a participação da família nesse contexto escolar e a própria sala de aula, mas isso hoje em dia a gente tem trabalhado isso no contexto escolar e ela tem ocorrido de maneira bem tranquila nas escolas, né? Gradativamente o aluno vai se adaptando, os alunos vão aprendendo, no caso de Libras, por exemplo, que são as línguas de sinais, os alunos também aprendem a língua e eu acho que aí a sociedade se torna mais igualitária nesse sentido, né? São oportunidades que estão tendo dado porque somos diferentes, né? Não somos iguais. E aí a escola ganha com a inclusão. Essa coisa de Libras que você tocou,
o telespectador que vem acompanhando o noticiário já percebeu que Libras é a segunda língua oficial brasileira, né? Isso, é a língua de sinais, é a Em segunda breve, língua para todo nós. mundo vai saber Libras, mesmo aqueles que não são surdos. Isso, Né? a ideia é que a escola se torne, no contexto, uma escola bilíngue, né? Para que a gente possa trabalhar a língua de sinais com todos, para que eles possam, então, se comunicar com mais facilidade e aí, assim, haver acessibilidade, né? Que isso é importante. Outra coisa que talvez muita gente não sabe é que o mudo, antes de ser mudo, é surdo. Ele não sabe falar porque ele não ouve. Porque ele não ouve, isso mesmo. Por isso é interessante, eles têm uma linguagem própria, eles têm, os sinais têm um significado para eles, né? Não é só traduzir os sinais, os gestos, mas tem um significado importante para eles e por isso é importante trabalhar isso nas escolas, né? A Libras é importante que seja inserido no contexto, no currículo escolar. Márcia, e essa coisa do bullying, né? É uma coisa, um sentimento duro, difícil da gente, mas é natural, né? As crianças fazem isso mesmo, é uma loucura. Como é que vocês conseguem contornar isso e transformar o que seria uma espécie de perseguição em bondade? Mas vou te pedir para a gente falar sobre o tema na volta da entrevista, já, aqui. Marcelisa é coordenadora do Núcleo de Apoio Pedagógico Especializado da Prefeitura de Taubaté e tem um trabalho bonito esse núcleo, né, que é fazer com que as crianças que têm algum tipo de deficiência sejam aceitas no grupo que é tido como normal, né? Porque normal todos nós somos, cada um com sua peculiaridade, né? Mas tem essa história de normal e quem não é normal. E uma coisa que é natural na criança, né? A gente vê isso, querer fazer gozação com o outro, tirar sarro do outro, digamos, né? E como é que vocês conseguem potencializar esse sentimento de quase que necessário de tirar sarro do outro em bondade, em aceitação, em tolerância e acolhida, né, no grupo, no contexto do grupo? Na verdade, o núcleo, nós trabalhamos nas escolas com as práticas restaurativas, né? A gente trabalha com a mediação de conflito, quando isso acontece. É levando o outro se colocar um pouquinho nessa questão da provocação, né? Então, ele passa de ser o provocador e a gente leva para que ele seja um pouquinho, sentir um pouquinho o que a vítima sente. Ou seja, falar para ele assim, você gostaria que fizesse com você? É mais ou menos por aí, né? E geralmente, quando ele traz essa provocação, ele também é vítima. Ele também é vítima. Ele traz por alguma questão de se autoafirmar, do grupinho, de ser o líder negativo. Então, ele também precisa ser trabalhado, né, nesse contexto, né, o provocador, ele precisa ser trabalhado, ele precisa ser ouvido, porque por algum motivo ele está trazendo aquilo, né? O bullying ele só é bullying quando é provocado repetitivamente, né? Porque o resto é um contexto escolar que tem a diversidade e esses conflitos vão realmente aparecer. Mas quando vira bullying? Quando se tem uma perseguição, né? E aí por que ele persegue? E por que o perseguido? Então, ambos precisam ser trabalhados, orientados, acompanhados, para que a gente possa identificar não só a provocação, mas a causa dela. E tem um êxito significativo esse trabalho de acabar com esse conflito? Tem. Quando você coloca eles de frente, que você dá o espaço de fala, isso é bastante importante para que ele reflita sobre a situação, repense o que o outro sente. E aí, ali, nesse momento da conversa compartilhada, dessa mediação, é importante envolver a família, né? É importante a família ter um papel fundamental de reconhecer... As famílias, né? Ambas, isso, as famílias. De reconhecer a sua função nessa formação desse jovem e conduzi-lo, né? Porque, na verdade, ele traz algumas questões que precisam ser trabalhadas ali. E aí o papel da família é fundamental. Como é que é feita a indicação ou o encaminhamento de um adolescente que tenha algum tipo de necessidade especial para o mercado de trabalho? Vocês também atuam nesse tipo de orientação? Na Escola do Mar de Cecília, possui uma equipe que atua fazendo a inserção desse jovem no mercado de trabalho.
Então, o aluno, quando é o aluno da rede, a gente vai identificando essas habilidades e aí a gente encaminha para a escola do Madre Cecília. Essa equipe, formada por uma psicóloga e alguns terapeutas, é que faz, então, esse contato com o aluno. Primeiro, ele passa para um treinamento dentro com essa equipe, ele passa por um período de treinamento, e assim que a equipe percebe que esse aluno está já apto, com condições de ir para o mercado de trabalho, ela faz, então, um contato com o RH da empresa e continua acompanhando o aluno dentro da empresa. Obrigado mais uma vez Obrigada, eu pela que agradeço presença. pela oportunidade.